capítulo 11 de Juízes, quem encontrou, diga amém. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Gileade, pai, gerou a Jefté, filho. Verso 2 diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Verso 3: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Amém? Mas não maternos. Entre os seus irmãos, ele era o patinho feio, ele era o excluído. Os irmãos de Jefté não gostavam dele. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, mas rejeitado mesmo. E eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez no meio da sua família, quando sua família olha você meio de banda, meio de lado. Você se sente excluído da sua família. Jefté, ele não tinha o carinho dos seus irmãos, e não tinha o carinho da mãe dos irmãos dele, ou seja, da sua madrasta. Eles crescem, a família vai se desenvolvendo, e chega um ponto que eles não suportam mais a presença de Jefté, porque ele não era filho legítimo da mesma mãe. Eles eram parentes pela relação do pai, mas a mãe era diferente. E aí eles se unem e chegam para Jefté, presta atenção, e eles dizem para Jefté o seguinte: filho de uma prostituta. Quando já eram grandes, eles expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Jefté, ele é expulso literalmente, fisicamente. Já havia um desligamento, já não havia nenhuma ligação emocional entre eles, sentimental. Eles não iam com a cara de Jefté, mas eles agora chegam num ponto mais crítico. Eles expulsam Jefté de dentro da sua própria casa. E a terceira coisa triste nessa história de Jefté é que, como filho de Gileade, ele tinha direito à parte da herança, a herança na base de terras ou de gado, ou que eles criavam. A Bíblia não entra nos detalhes das propriedades de Gileade, mas ele tinha algumas propriedades. E os filhos não somente expulsam Gileade, não somente expulsam Jefté, mas também roubam dele o direito legal que ele tinha de ter a propriedade, ou parte da propriedade, como um legado, como um direito legal.
do qual ele era merecedor. Jefté está sendo defraudado, ele está sendo roubado, literalmente, pelos seus irmãos, pela sua família, com a anuência do seu pai, da sua madrasta, e ele é expulso dessas condições. Como é que vocês imaginam que estavam as emoções de Jefté? Como você vive, como as suas emoções elas trabalham neste processo de rejeição dentro da própria casa e agora de ser expulso e de ser defraudado dentro dos seus próprios direitos? Como você reagiria a essa situação? Cada um de vocês passam situações semelhantes, parecidas, de um jeito ou de outro. Mas o pior para Jefté ainda estava por vir. No versículo 7, vou ler o 6 e o 7 para vocês. Diz assim: e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Abre-se um parêntese aqui para mostrar uma outra realidade, algo que aconteceu na vida de Jefté, que foi de um impacto muito forte, que machucou profundamente Jefté, porque ele poderia ter os seus direitos preservados se os anciãos da sua tribo, da tribo a qual ele pertencia, que eram autoridades espirituais, se essas autoridades espirituais tivessem agido em favor de Jefté, talvez nem expulso de casa ele seria, nem teria sido desertado daquilo que ele era de direito. Mas os próprios anciãos, os homens mais velhos, mais experientes e responsáveis para julgar as questões dentro do povo de Israel, os anciãos, eles concordaram com a família de Jefté que Jefté deveria ser expulso, e assim Jefté não tinha mais a quem recorrer. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua madrasta e também pelos seus líderes espirituais. Que nível de rejeição estava no coração, nas emoções deste homem? Como você, como eu, como nós reagiríamos a uma situação de tão profunda humilhação? Por que Jefté ele era um camarada corajoso, valente? Porque acontece que os inimigos de Israel, os filhos de Amon, eles se levantaram para pelejar, para fazer guerra contra os filhos de Israel. E eles não tinham a quem recorrer.
e foram recorrer, pedir ajuda a quem? A Jefté, porque quando ele foi expulso, se ajuntaram a eles alguns camaradas que também não valiam muita coisa, mas eram camaradas que tinham sangue no olho, eram guerreiros, e Jefté acabou formando um grupo, um exército, que quando ele foi confrontado nessa situação, os anciãos de Israel vieram ao seu encontro e pediram ajuda a ele. Aí era a hora dele jogar tudo na cara dos seus líderes, da sua família, dar as costas e pagar com a mesma moeda, porque é isso que nós temos vontade de fazer. Aliás, isso é o mais fácil a se fazer. E isso, na verdade, é o que na maioria das vezes a gente faz. Pagar com a mesma moeda. Mas esse camarada, Jefté, ele era um homem valente. E a valentia dele é demonstrada justamente no tipo de atitude que ele toma diante de um quadro que se abateu terrivelmente sobre a casa dos seus pais, a sua tribo e o seu povo. Deixe-me falar para você algo muito importante que vai fazer de você um vencedor, um homem valente, ou um homem, ou um rapaz, ou uma moça fracassada ou fracassado na sua vida. Preste atenção numa coisa. A nossa personalidade, ela é resultado da influência de 3 fatores. Repita comigo assim: a minha personalidade, o que eu sou, é o resultado da influência de 3 fatores. Quais são eles? O primeiro deles, preste atenção, é o genético. Nós carregamos a genética dos nossos pais. E temos a tendência de agirmos como eles agem. E aquilo que muitas vezes nós mais odiamos nos nossos pais é aquilo que nós acabamos repetindo quando construímos a nossa família. A genética é o primeiro fator. O segundo fator que determina, ou que pode determinar a sua personalidade, é o ambiente que você faz parte dele, que você está nele. E aí entra um ambiente de pais, de irmãos, de tios, de parentes, de amigos. É um ambiente que você está inserido nele. Como diz o Salmo 1, já falando sobre essa questão, sobre esse fator que pode determinar a sua personalidade, no Salmo 1, já vai dizer assim: bem-aventurado é o rapaz, a moça, que me ajude, que não andam segundo o conselho dos ímpios. Depois, não se detém no caminho deles. E terceiro, não se assenta com eles. Porque o ambiente que você está, ele exerce influência no tipo de personalidade que você
quer ser, ou você é, ou vai se tornar. Que bom que vocês estão aqui. Esse lugar, essa atmosfera vai fazer diferença na vida de vocês. Então, o ambiente que você faz parte, ele vai determinar a sua personalidade. Ele vai influenciar profundamente a sua personalidade. E o terceiro fator e mais determinante, que pode determinar a sua personalidade, quem você é, chama-se você mesmo. Então eu quero que nessa noite você esteja consciente de que nada, absolutamente nada, nem mesmo a genética e nem mesmo o ambiente são tão poderosos para determinar quem você é do que você mesmo. Olhando para a vida de Jefté, a genética dele, o ambiente dele eram completamente desfavoráveis. Era para tornar Jefté um cara extremamente amargurado, aprisionado, magoado, ferido, ressentido, rejeitado, e tornar-se um dos piores elementos da sociedade de Israel. Mas você mesmo, como Jefté, você pode tirar as suas próprias conclusões, você pode fazer as suas próprias interpretações, você pode ter as suas próprias percepções da situação que você está vivendo. E melhor ainda, você tem o poder para administrar a influência de cada evento de sua vida e ser literalmente responsável pelo seu futuro. O que eu quero dizer para você com esse terceiro fator é que você pode ter nascido no meio de uma família problemática. Você pode ter pais totalmente neuróticos, psicóticos, malucos, doidos, pervertidos, incrédulos. Mas eles não vão determinar o seu futuro. Você tem que acreditar que você vai determinar o seu futuro. Você é responsável, eu diria, você deve ser o gestor do seu próprio eu. Deus nos deu algo que é só nosso, que ninguém pode pôr a mão nele. É o seu eu. O que você vai fazer com ele, aí é responsabilidade sua. O quanto você vai permitir que os infortúnios, que você não tem a família ideal, que você não é filho ou filha de A, de B, eu gostaria de ser, ter nascido na família do pastor Rubens, eu queria ser filho dele, eu também queria. Vocês acham que eu estou brincando? Um dia eu vou contar minha história para vocês, vocês vão rir, mas vocês vão chorar mais por mim do que por vocês mesmos. Porque eu vim de uma família destruída, fracassada, onde eu tinha vergonha de falar sobre família. Aliás, eu corria de briga, não era porque era medroso, não. Era para que as pessoas não falassem do meu pai e da minha mãe. Para que não falassem como falaram de Jefté, você é filho de fulano. Porque isso dói demais.
Mas uma coisa que está fora do nosso controle, não importa o lar que você nasceu, o pai que você tem, a mãe que você tem, os irmãos que você possui, Deus te deu a capacidade de você administrar o seu próprio eu. Você é responsável diante de Deus por você mesmo. Isso vai determinar se você é um valente ou se você é um fracassado. Você não é fracassado porque seu pai é um fracassado. Você não é um fracassado porque sua mãe é uma fracassada. Você não é uma vergonha porque sua mãe é uma prostituta. Porque seu pai é um bandido, é um alcoólatra, é um viciado. Não é isso que determina quem você é. Quem determina quem você é você mesmo. E você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. É sua. O que você vai fazer com o seu próprio eu? Você tem que ser gestor. Tem uma palavra dentro de um livro do Augusto Cury que eu acho extremamente interessante. Ele fala que muitas vezes nós somos como espectadores sentados nas cadeiras de um teatro. E a gente permite que suba no palco da nossa vida, do nosso eu, daquilo que eu sou. Nós deixamos que outras figuras ocupem o palco da nossa existência e determinem o que você faz, o que você tem que fazer. E às vezes são movidos, ou somos movidos pelas raízes de rejeição, pelos complexos que um dia jogaram em cima da gente e nós abraçamos. Eu não sei quantos de vocês se sentem assim, deslocados. Sua família, você não se sente bem dentro dela, você não é valorizado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Você é o patinho feio de onde você está. Deixa-me dizer uma coisa: Deus chama você nessa noite para ser valente. E ser valente significa assumir a gestão do seu próprio eu. Se levantar como Jefté se levantou e dizer que eu não vou repetir os mesmos feitos dos meus pais. Eu não vou carregar também as feridas da rejeição, das mágoas do meu coração. Jefté chamou os anciãos e fez os anciãos votarem diante de Deus. Jefté trouxe Deus para a sua história e disse: vocês votam diante de Deus que se eu retornar, vocês vão me colocar como chefe, como líder de vocês. Eles falaram: nós prometemos diante de Deus. E Jefté voltou com eles, pelejou contra os inimigos deles, se levantou e Deus deu vitória a Jefté sobre todos os seus inimigos. E aquele homem que saiu um dia como fracassado, cabisbaixo, roubado, defraudado pela sua própria família e pelos seus líderes, ele volta na posição de príncipe sobre o seu próprio povo. E Deus restaura a vida e a sorte de Jefté, porque ele trouxe Deus, primeiramente, para a sua existência. Em segundo, ele protegeu as suas emoções. Mesmo sendo filho bastardo, ele não permitiu que os sentimentos que acompanham a bastardia fizessem
parte da sua própria existência. Ele foi gestor do seu próprio eu. Ele voltou, ele lutou, ele defendeu a sua família, ele defendeu os seus líderes, ele defendeu a sua tribo, e Deus fez Jefté príncipe ou maior no meio da sua geração. Sabe aonde Jefté guardou o nome dele? A Bíblia tem uma galeria fantástica, reservada para os maiores, mais brilhantes homens e mulheres de toda a história do Antigo Testamento. Entre eles Moisés, entre eles Sansão, entre eles Davi, entre eles Samuel. Sabe onde Jefté colocou o nome dele? Na mesma galeria que Moisés, que Davi, que o profeta Samuel, que todos os grandes homens e mulheres de Deus na história colocaram. Hebreus capítulo 11, depois você lê em casa. O nome de Jefté está ali como um dos grandes homens que fizeram diferença na sua geração, mesmo sendo eles bastardo, como é no caso era de Jefté, mesmo não tendo a família que ele gostaria, mesmo sendo rejeitado e roubado, Jefté foi gestor do seu próprio eu e fez diferença na sua geração e marcou a sua história. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você comece a falar para Deus. Traga Deus para a sua existência. E comece falando para Ele dos sentimentos, do que você sente, do quanto você se sente muitas vezes rejeitado, de quanto você se sente como um peixe fora d'água no meio da sua família, que você não tem o pai que gostaria de ter, que você não tem a mãe que gostaria de ter, que você não tem os amigos que gostariam de ter, que o mundo conspira contra você. Tudo conspira contra você para te afundar, para te puxar para baixo. Fala isso para Deus. Como Jefté, traga Deus para a sua existência. E comece agora, pela fé, a assumir a gestão do seu próprio eu. E você vai lançar diante do altar de Deus esses sentimentos que atrofiam você enquanto o ser digno, enquanto um jovem que é capaz de mudar essa geração, de influenciar poderosamente essa geração. Eu quero que você comece a lançar diante de Deus todos esses sentimentos e essas vozes que te dominaram, e comece a pedir que o Senhor te dê um espírito valente, te faça um jovem valente, te faça uma moça valente, que você não vai se render aos caprichos dos seus sentimentos, mas você vai ser gestor, em nome de Jesus, do seu próprio eu, e vai fazer a diferença para a glória de Deus. Glória ao Senhor. Olha o que está aqui. Vá falando para Deus o que você precisa falar. Vem-se de mim, o seu amor é como um furacão, eu não me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é.